Fala, meus queridos jovens, tudo bom? Na nossa quarta questão, tá? A gente está trabalhando aqui sobre a ideia do Sócrates ver a percepção da filosofia. Então veja que a gente já caiu uma questão sobre as escolas pré-socráticas, a gente colocou a questão sobre o surgimento da filosofia, a visão do filósofo, tá? Colocamos pensadores, Hobbes e Rousseau para se confrontar, e agora a gente está trabalhando com a questão sobre o mundo da filosofia, sobre o mundo da ideia, sobre o mundo da razão, pela percepção do Sócrates. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a direção em comum. Os temperamentais, com Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E sobretudo a estes jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Tá? Aí ele diz assim, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava. Sócrates era conhecido pela ideia da filosofia, do questionamento, da maiêutica. Ele te faz a pergunta, ele quer saber a diferença que existe entre conceito e essência. O conceito é a ideia que a gente tem sobre as coisas, mas ela não é uma ideia com profundidade, porque você não faz os questionamentos de onde veio essa ideia. Aí a diferença para a essência, quando você tem a noção real do que se trata, do que é que você está falando. A maioria das pessoas prefere os conceitos, são nominalistas, prefere que tudo tenha explicação, que tudo tenha uma explicação, inclusive, superficial. Sócrates quer que a gente levante os questionamentos, inclusive para a gente mesmo. Como você sabe que sabe? Lembre-se da frase dele, só sei que nada sei. Então Sócrates trabalha com a ideia do questionamento. E esse questionamento, esse antagonismo, também pode ser chamado de dialética, que é quando você levanta as oposições. Aí ele diz no item A, uma contemplação do mito? Não, porque a filosofia vem para romper com o mito. Sustentação do método dialético? Sim, porque a dialética faz o questionamento. Você traz o argumento, eu trago outro argumento e a gente vai te mostrando, na visão socrática, que você não tem a ideia da essência. Você tem os conceitos das coisas. Relativiza o saber verdadeiro? Para Sócrates não existe o saber verdadeiro. Ele é famoso pela frase que sabe, que não sabe, porque não conseguiremos chegar nesse saber verdadeiro. Valoriza a argumentação da retórica? Ele questiona a retórica. Porque se a retórica fosse válida, ele não ia fazer o argumento contrário. A ideia de retórica, quem usava eram os sofistas, que eram adversários políticos filosóficos de Sócrates. Porque ele acreditava que os sofistas manipulavam as pessoas por causa da retórica. Investigava os fundamentos da natureza. Ele queria perguntar sobre o homem. Não era sobre os fundamentos da natureza, sobre o homem, sobre a razão. Ele é antropológico, ele é humano. Tá? Então a resposta à nossa questão, item B de bola. Beleza? Até a próxima, moçada!